A União Africana suspendeu de forma imediata a Guiné-Bissau devido ao golpe militar de quarta-feira que derrubou o presidente cessante Umaro Sissoko Embalo até que a ordem constitucional seja restabelecida. Num comunicado após a sessão extraordinária do Conselho de Paz e Segurança, a União Africana confirmou a decisão de suspender imediatamente a República da Guiné-Bissau de participar em todas as atividades da União, dos seus órgãos e instituições, até que a ordem constitucional seja restabelecida no país. O Conselho, em linha com a política de tolerância zero da União Africana relativamente a mudanças inconstitucionais do governo, classificou a revolta como um grave atentado contra a ordem democrática e constitucional e as perspectivas essenciais de estabilidade expressas pelos cidadãos nas eleições gerais do domingo passado. A resolução do Conselho insta ainda a junta militar do país da África Ocidental a respeitar a lei e a vontade do povo, permitir que a Comissão Nacional Eleitoral proclame os resultados das eleições, marcadas pela ausência dos principais opositores, e abster-se de qualquer interferência adicional nos processos políticos do país. Caso contrário, advertiu, o Conselho vai impor sanções específicas contra todos os atores envolvidos no golpe de Estado. As forças de defesa de Israel divulgaram imagens de uma operação no sul da Síria que terminou em confronto e deixou 6 soldados feridos. As câmeras corporais registraram o momento em que a tropa foi surpreendida por tiros. 6 soldados israelenses ficaram feridos, 3 gravemente. O confronto aconteceu depois de uma operação que prendeu 2 irmãos apontados como integrantes de um grupo terrorista islâmico. Nas últimas semanas, a inteligência israelense identificou planos de ataques iminentes contra Israel. Segundo o governo sírio, a operação terminou com 13 mortos. As forças de defesa israelenses têm intensificado as ações contra organizações extremistas nos últimos dias. Hoje, 2 terroristas foram mortos depois de cruzarem a linha de segurança e invadirem a área controlada por Israel. Mais cedo, outros 2 terroristas foram mortos na Cisjordânia. O grupo Jihad Islâmica confirmou que os homens faziam parte da ala militar da organização. E em meio à polêmica, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou por telefone com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A informação foi avançada pela imprensa americana. A informação é do jornal The New York Times. Segundo a publicação, a ligação aconteceu no último fim de semana. Trump e Maduro discutiram a possibilidade de um encontro nos Estados Unidos, mas nenhuma reunião foi agendada. A informação surge um dia depois de Donald Trump anunciar que, em breve, os Estados Unidos podem realizar ataques em território venezuelano contra narcotraficantes. Maduro disse que está preparado para enfrentar qualquer ameaça externa. A defesa de Jair Bolsonaro apresentou embargos infringentes ao Supremo Tribunal Federal. Mais informações com a jornalista Flávia Alvarenga, de Brasília. Esses embargos são um tipo de recurso quando a votação em um julgamento não é unânime. A defesa também alega uma série de irregularidades no processo que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a defesa alega o seguinte: sustenta que esse recurso é cabível porque a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal não foi unânime e pede que prevaleça o voto do ministro Luiz Fux, o único a votar pela absolvição em setembro. E assim também seja declarada a nulidade da ação penal. A defesa também argumenta que esse dado de que somente com 2 votos divergentes cabem os recursos infringentes, essa regra seria válida, de acordo com a defesa, somente para o plenário. A defesa argumenta que o ministro Alexandre de Moraes declarou o trânsito em julgado antes do fim do prazo desses recursos, desses embargos infringentes, e também que não teve acesso a provas durante esse processo. Agora, o Supremo Tribunal Federal vai analisar os recursos, mas a expectativa é que eles sejam rejeitados.
As mortes por sarampo caíram 88% desde o ano 2000, graças à vacinação, mas os casos estão a aumentar mundialmente. Alertou esta sexta-feira a OMS, apelando ao reforço da cobertura vacinal para evitar novos surtos. O relatório indica aumentos expressivos de infecções em várias regiões desde 2019 e mostra que mais de 30 milhões de crianças continuam desprotegidas, longe dos 95% de cobertura necessários. No entanto, a Organização Mundial da Saúde estima que 95 mil pessoas, a maioria crianças com menos de 5 anos, morreram devido ao sarampo em 2024. Apesar do menor número de mortes, os casos de sarampo estão a aumentar mundialmente, com cerca de 11 milhões de infecções no ano passado, quase mais 800 mil do que os níveis antes da pandemia em 2019. Segundo o relatório, os casos de sarampo em 2024 aumentaram 86% na região do Mediterrâneo Oriental da OMS, 47% na região europeia e 42% na região do Sudeste Asiático em comparação com 2019. A Organização Mundial de Saúde alerta que, embora recentes surtos de sarampo estejam a ocorrer em países e regiões onde as crianças têm menos probabilidade de morrer, devido a uma melhor nutrição e ao acesso a cuidados de saúde, as pessoas infectadas continuam em risco de complicações graves e permanentes como cegueira, pneumonia e encefalite. O governador da província de Nampula confirmou que um número não especificado de insurgentes foi abatido pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique no âmbito das operações em curso na região. Mais detalhes com a jornalista Ângela Semedo, a partir de Maputo. Olá! Em Moçambique, o governador da província de Nampula confirmou o abate de um número não contabilizado de terroristas no Teatro Operacional Norte e o regresso à normalidade no distrito de Memba. As localidades de Mazu e Chipene, no distrito de Memba, na província de Nampula, foram alvos dos terroristas na semana passada, o que obrigou à deslocação de milhares de cidadãos para zonas seguras, como a Lua e Arati. O governador de Nampula fala de trabalho duro que está a ser realizado pelas Forças Armadas de Defesa e Segurança. O terrorismo em Memba provocou dezenas de mortes, destruição de casas e milhares de deslocados para as zonas seguras. O governador anunciou ainda que o regresso dos deslocados pode começar na primeira semana de dezembro. Ângela Semedo, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Pelo menos 128 pessoas morreram em consequência de um incêndio que devastou um complexo residencial em Hong Kong na quarta-feira. Isso, de acordo com um balanço atualizado pelas autoridades locais, que deram conta da existência de 79 feridos. O chefe de segurança da região administrativa especial chinesa precisou que 89 corpos resgatados não foram ainda identificados e que 200 pessoas continuam desaparecidas. Neste número estão incluídas as pessoas não identificadas. O mesmo responsável indicou em declarações à imprensa que a investigação para determinar as causas da tragédia ainda está em curso e poderá demorar 3 ou 4 semanas. Os bombeiros de Hong Kong concluíram hoje as operações de combate ao pior incêndio na cidade em décadas, num complexo residencial construído nos anos 80, composto por 8 torres com perto de 30 andares e um total de 1.984 apartamentos, onde viviam cerca de 4.000 pessoas. As chamas estavam amplamente extintas às 1h18 em Cabo Verde, hora em que foram dadas como concluídas as operações de combate ao incêndio, segundo um porta-voz do governo em declarações à agência France Presse. E na reta final do Fala Cabo Verde, uma notícia do mundo dos famosos. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues vão casar na Ilha da Madeira, uma cerimónia que terá lugar no próximo ano.
Para muitos já é considerado o casamento do ano. O capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, e a noiva Georgina Rodrigues preparam-se para formalizar a união após o Mundial de 2026. Segundo o Jornal da Madeira, o matrimónio vai decorrer na ilha natal do futebolista no verão de 2026. A cidade do Funchal foi o palco escolhido para a celebração. A festa será numa unidade hoteleira de luxo na região. O noivado, que se concretizou em agosto, foi confirmado e detalhado pelo próprio Cristiano Ronaldo numa entrevista concedida recentemente a Piers Morgan. O capitão da seleção nacional justificou a decisão de se casar 9 anos após o início da relação em 2017. A história do casal teve início em 2016, quando se conheceram numa loja da Gucci em Madrid, onde Georgina trabalhava. E desde já, felicidades ao casal.